Olá e seja bem-vindo. Os deputados do PT, contando como certa a aprovação de Flávio Dino no Senado Federal para o STF, já não escondem qual é o principal objetivo da indicação do ministro da Justiça para a Suprema Corte do Brasil. Como deixou claro o deputado do PT Rogério Corrêa, o objetivo é perseguir e botar na cadeia os golpistas e somar forças com o ministro Alexandre de Moraes. Veja. Pois eu vou logo dizendo, 97. O Flávio Dino, para esses fascistas, eles não passarão. Fiz concurso para juiz federal e foi aprovado em primeiro lugar. Que o ministro Dino é terrivelmente preparado. Ele foi até comparado a super-herói, comparado aos Vingadores. Pode ser até o Homem de Ferro, né? Principalmente agora na punição que vem aos golpistas. Imagine essa dupla, Alexandre de Moraes e o Dino. Presidente, hoje eu ouvi um debatedor fazendo conhecido o currículo do Lula. Aliás, do Flávio Dino, fazendo conhecido o currículo do Flávio Dino. E ele disse que ele tirou em primeiro lugar como juiz. Então, o Flávio Dino é mestre mesmo em ser primeiro lugar. Primeiro lugar como juiz. Primeiro lugar em perseguir aqueles que não comungam com seus ideais políticos. Primeiro lugar em enfrentar por várias vezes esta Casa Legislativa e não vir aqui. Primeiro lugar em audiências, em confrontar deputados dizendo que eles terão encontro com ele em algum momento do futuro. Então, esse cidadão é primeiro lugar em muita coisa. E agora nós estamos tendo a triste notícia que o cidadão quer ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu lamento, porque a fala de Sua Excelência Lula, que me trouxe, não votei uma certa esperança, mas é contraditória. Ele dizia que vinha para pacificar o Brasil. Então ele está pacificando o Brasil, colocando o Flávio Dino, o cidadão mais polêmico do seu governo, o cidadão que mais enfrenta este poder legislativo, o cidadão que tem um histórico como governador de conhecimento de toda a sociedade brasileira e que eu lamento, acho, e aí não vou aqui dizer nomes, mas até setores do próprio PT estão assustados com essa indicação. Junto a Flávio Dino, Alexandre de Moraes e outros ali, só Deus para ter dó desse país. Esse país que, por omissão do Supremo, já consta no seu histórico a questão do seu Clesão, que não fez nada tão sério como aqueles que disseram que foram descondenados e não fizeram nada, mas curiosamente tiveram que devolver dinheiro, e eu não sei como é que se devolve dinheiro se não tinha condenação. Se devolver é porque tinha alguma coisa. Então é um problema sério que nós estamos vivendo, e o Lula está perdendo uma grande chance de seus quase 80 anos pacificar o país. Pacificar o país. Mas com estas medidas não há pacificação do país. Espero que o Senado Federal dê uma resposta para a nação brasileira. Espero que o Senado Federal se posicione. Aliás, aqueles que fizeram o L, nós vamos ter eleição do Senado daqui 2 anos. Lembre disso, o Senado é o poder moderador do Supremo. O peso do ativismo, e a última coisa que a gente precisa no Supremo Tribunal Federal é ministro ativista. É ministro que tem lado declarado e que persegue. É ministro que omite prova, seja a Câmara, faz sumir um monte de prova, anular um monte de prova. Então, quer dizer, revanchismo nesse momento que o nosso país precisa de equilíbrio e harmonia entre os poderes, não é o que a gente espera, nem de um presidente da República e nem de um ministro do STF. Por isso, que vergonha. A nossa democracia não merece isso. Nosso cenário político está completamente não pacificado. E eu sei que a classe política, tanto de juristas, senadores, deputados, querem pacificar o país. Inclusive, o Lula foi eleito com essa narrativa. Inclusive, em seus debates, deixou bem claro
de que seria imprudente da parte dele, negligente, desrespeitoso, indicar um amigo ao STF. Afinal de contas, seria algo contraditório, porque um juiz ele julga de acordo com a lei e com a Constituição. E claramente um amigo seria parcial e iria dar com certeza sentenças benéficas ao seu amigo. E o que aconteceu? Nós temos agora a indicação do Flávio Dino, amigo de Lula, para o STF. E meus senhores, aqui não é uma questão de coerência comigo, tá? É uma questão de coerência com vocês mesmos. Porque não fui eu que disse essas palavras, foi o teu presidente Lula que disse isso, de que seria imprudente indicar um amigo. De duas uma, ou o Dino não é amigo do Lula, ou se não ele é, e ele está sendo contraditório. Portanto, isso aqui não é um debate entre direita e esquerda não, tá? É um debate de lógica. 2 mais 2 é igual a 4, mas para petista, 2 mais 2 é igual a 5, é igual a 6, porque a realidade ela é relativa, até picanha vira abóbora. Ou seja, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje, o caminho da pacificação, do Estado democrático de direito, da harmonia entre os poderes, o Flávio Dino representa o excesso do oposto disso. Uma pessoa que é política, uma pessoa que é persecutória, uma pessoa que não tem dado um bom exemplo como ministro, no âmbito técnico, não estou dizendo nem no âmbito ideológico. As apreensões de drogas têm caído no Brasil. Nós temos visto o crime organizado, inclusive ter reuniões dentro do teu próprio ministério. O ministério que deveria combater o crime organizado recebe a dama do tráfico, inclusive sendo custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos, que deveria estar preocupado com pessoas, vítimas, mas nada mexem a não ser quando se há uma preocupação com o bandido e o criminoso. Então, senadores, de fato é um momento histórico no nosso país, onde se vocês estão pensando que dando aval ao ministro Dino a ser ministro do STF, vocês terão paz, pode ter certeza que a população brasileira não concederá paz a vocês. Não tem condição colocar mais uma pessoa ditatorial tirânica, porque eu tenho certeza, se um processo meu ou de um opositor político dele chegar até lá, ele não julgará de forma parcial. E quem dizer isso é hipócrita e mentiroso. Que Deus tenha misericórdia desse país. Vamos politizar de vez a maior corte do país, o STF. Alguém arrogante, prepotente, tem suspeitas sobre respiradores comprados durante a pandemia do Covid, alguém que desrespeitou essa casa, não vindo a várias convocações feitas, alguém que toda hora lacra e desrespeita as leis do país. Vai ser muito ruim para todos nós. Temos o pior ministro da Segurança Pública, porque você veja, hoje, recebendo o Comando Vermelho, suas lideranças no Ministério, indo visitar a favela, só pode ter tido um acordo com a milícia, o tráfico para ter ido lá, ou seja, não faz o menor sentido ter um ministro do Supremo como Flávio Dino. Obrigado, presidente. Apesar de toda a pressão de setores da sociedade contra a indicação e aprovação de Flávio Dino para o STF, a base do governo já comemora e faz planos para dias sombrios de perseguição a opositores do governo, que eles chamam de golpistas. Perseguição essa sem precedente na história do Brasil.